eletricidade sempre causou temor e curiosidade nos seres humanos. Hoje em dia, depois de muitos séculos de estudo e pesquisas, o homem passou a entender um pouco melhor esse fenômeno da natureza, e a eletricidade faz parte da nossa vida cotidiana. Aliás, é de se perguntar mesmo como é que nós podemos passar tanto tempo sem a comodidade que o seu estudo tornou possível. Bom, a partir da nossa teleaula de hoje, a eletricidade será o nosso principal objeto de estudo. Você vai ficar sabendo como os antigos interpretavam os fenômenos elétricos e a sua relação com os fenômenos magnéticos. Vai conhecer a distinção entre eletricidade e magnetismo. Vai aprender como carregar eletricamente um objeto e conhecer aparelhos como o pêndulo eletrostático. E agora preste muita atenção porque a nossa teleaula está apenas começando. Você já deve ter notado que quando a gente passa um pente de plástico no cabelo, principalmente nos dias em que o ar está muito seco, acontece do cabelo ser atraído pelo pente. Eu sempre quis saber o que acontece, o que está por trás desse fenômeno. E na verdade essa curiosidade é bem antiga. Um filósofo chamado Thales também observou essa capacidade que certos materiais possuem de atrair outros. Na verdade, ele fez algumas experiências com o âmbar, que é uma resina amarelada produzida pelas árvores. Thales notou que quando atritava um pedaço de âmbar num pedaço de couro macio, o âmbar era capaz de atrair objetos leves, como penas ou pedaços de palha. Exatamente como o pente de plástico faz com o fio de cabelo. Enfim, ele notou que quando o âmbar é atritado, ele adquire eletricidade. E o nome eletricidade vem dessa época, pois elétron significava exatamente âmbar em grego antigo. Durante quase 2000 anos, o âmbar reinou sozinho como a única substância conhecida capaz de atrair pequenos objetos quando atritada, ou seja, quando friccionada. Nos anos de 1600 da nossa era, o inglês chamado William Gilbert notou que essa característica do âmbar era semelhante ao ímã, atraindo pequenos pedaços de ferro. Aí ele construiu um aparelho com os princípios da bússola e batizou esse aparelho de versório, que em latim significa direção. Este aqui é um versório feito a partir de materiais do nosso cotidiano. Esse versório é feito com uma tira de lata de refrigerante. Esta tira é dobrada e equilibrada num alfinete, que por sua vez está espetado numa rolha. Só que esse alfinete deve ser cortado antes e a sua ponta deve estar para fora da rolha. E é importante saber que essa agulha não é feita de material magnético, de forma que não possa ser atraída por um ímã, por exemplo. E com esse simples aparelho, Gilbert descobriu outras substâncias que se comportam como âmbar. Isto é, são capazes de adquirir eletricidade quando atritadas. Em outras palavras, são materiais eletrizáveis. Tem uma outra coisa que o Gilbert descobriu que eu achei interessante. As atrações magnéticas e as atrações elétricas eram diferentes. Ou seja, um ímã não atrai a agulha de um versório, mas atrai a agulha de uma bússola. Agora, um corpo eletrizado, que é justamente o assunto da nossa teleaula de hoje, atrai as duas agulhas. Bom, voltando então àquela história do pente do cabelo. Hoje em dia nós conhecemos uma quantidade enorme de substâncias que podem ser eletrizadas quando atritadas com outras. E os plásticos são os melhores representantes disso. A atração do cabelo pelo pente de plástico é um fenômeno elétrico, enquanto que entre um ímã e o cabelo não existe atração alguma, nem magnética, nem elétrica. E o estudo dos corpos eletrizados recebe o nome de eletrostática. Você não quer ficar por dentro de como se constrói um aparelho desses? Para construir este aparelho, você vai precisar de uma rolha, um alfinete, canudos de refresco, um pedaço de isopor, um saco plástico e papel higiênico. Espete o alfinete na rolha, deixando a ponta para fora. Agora, dobre o canudo de refresco na metade e tente equilibrar o mesmo na ponta do alfinete. Vai ser preciso amassar um pouco o canudo. E se o canudo tocar a superfície, coloque tudo sobre algum suporte. Retire o canudo e atrite uma de suas extremidades com papel higiênico. Faça do seguinte modo: segure o canudo, envolva o mesmo com papel higiênico, aperte firmemente o papel e puxe.
Repare agora que quando você aproxima o dedo do canudo, ele vai ser atraído pelo dedo. Se você atritar outro canudo com o papel higiênico e aproximar do canudo suspenso, este vai ser repelido. O que significa que corpos carregados eletricamente podem atrair um corpo neutro e podem atrair ou repelir um outro corpo carregado. Atrite agora o pedaço de isopor com papel higiênico. Depois, aproxime o isopor do canudo. Veja que o canudo é atraído. Agora, atrite o isopor com o saco plástico. Olhe só. Agora, o isopor vai repelir o canudo. Quando dois materiais se repelem é porque adquiriram cargas elétricas iguais. E quando se atraem é porque adquiriram cargas elétricas opostas. Assim podemos dizer que se dois objetos tiverem cargas de mesmo sinal, se repelem. E se tiverem cargas de sinal contrário, se atraem. Mas para que houvesse entendimento desse processo que você viu, foi necessário também um maior conhecimento sobre a natureza da matéria. Hoje já se sabe que todos os corpos são constituídos de átomos. Os átomos, por sua vez, são constituídos por partículas menores, os prótons, os elétrons e os nêutrons. Os prótons possuem carga elétrica positiva, os elétrons possuem carga elétrica negativa e os nêutrons não possuem carga elétrica. Os prótons e os nêutrons ocupam a parte central do átomo, ou seu núcleo. O número de prótons e de elétrons de um átomo em seu estado normal é o mesmo. Vamos lá então, Vicente, ó. Rapaz, e não é que o isopor atrai esse canudinho, ó lá. Rapaz, por que será que isso acontece, hein? Ah, eu sei, sabe o que é? Quando a gente atrita um canudo de refresco no papel, o que acontece? A gente está transferindo carga elétrica de um para o outro. E como as cargas elétricas de maior mobilidade no átomo são os elétrons, são eles que são deslocados nesse processo. Ah, agora eu já isso aí. entendi, rapaz. Então quer dizer, quando a gente atrita o canudo no papel, uma quantidade de elétrons se transfere do papel para o canudo. Exatamente. E o canudo fica, portanto, com um excesso de carga negativa, enquanto o papel fica durante um tempo carregado de carga positiva, entendeu? A gente diz durante um tempo porque todo corpo carregado tende a atrair carga do sinal oposto àquela que ele tem em excesso. Aí volta a ser neutro. Ô Vicente, que tal então a gente fazer uma nova experiência? Vamos tentar, deixa eu ver. Ah, com um pedaço de metal. Vamos. Vamos lá? Olha lá. Ih, não tá dando certo, Vicente, ó. Vem cá, você sabe por que não tá dando certo com metal? Ih, rapaz, agora você me pegou, viu? O que acontece é que os metais conduzem bem a eletricidade. E nós também, o nosso corpo conduz bem a eletricidade. Então, mesmo que conseguíssemos arrancar alguns elétrons durante o processo, essas cargas seriam neutralizadas quase que imediatamente. Certo. Elas acabariam indo para a Terra, não é? Isso mesmo. E assim como existem materiais que conduzem bem a eletricidade, existem os maus condutores, ou isolantes. O canudo de refresco é um bom exemplo de isolante. Eu já sei onde você quer chegar. Seria impossível carregar uma folha de metal nas nossas mãos, pois as cargas iriam diretamente para a Terra. Já segurando o metal com isolante... Aí sim nós vamos conseguir. E agora, hein, Vicente? Ah, eu já sei. Eu já sei como é que a gente pode carregar essa placa de metal. Quer ver? Tem uma fita crepe aí? Pera aí. Dá uns 2 pedacinhos de crepe tá aqui pra mim. Tá na mão, ó. Quer ver, ó? Vamos prender esse canudo aqui. Quer ver? Agora vem cá, como é que nós vamos sustentar esse aparelho aí, Vicente? Esse que é o negócio, viu? Deixa eu prender o canudo. O bom era a gente ter uma massinha de modelar, algo. Ah, uma batata! Ah, tá na mão aqui, ó. Tem uma batata? Ó, a batata aqui, ó, tá na mão. Perfeito, quer ver? Ó. Isso, dá um palito aqui. Te põe aqui na batata. Aí, ó. Pronto. Agora pega esse outro canudo aqui, ó. E eu vou carregar ele por atrito no papel e passar na placa metálica, sem encostar a mão, tá vendo? Ah, já entendi, Vicente. O canudo vai passar algumas cargas para a placa metálica. A placa metálica e o canudo vão ficar com a mesma carga. Ah, peraí, agora vamos verificar se isso daí vai dar certo mesmo usando aquele nosso outro aparelho? Exatamente. Quer ver, ó? Agora vamos aproveitar, pegar o nosso canudinho do versório aqui e também carregar ele. E agora vamos aproximar a placa metálica desse canudo. E vamos ver o que acontece. Ah, tá lá. Vamos ver?
Olá, olá! Ah, tá repelindo! Ahá! Tá repelindo o canudo, deu certo! Deu certo, rapaz! Olê! Nessa experiência que você acabou de ver, foi necessário tocar a placa com um canudo para carregá-la. Este método de carregar é chamado carregar por contato. Existe um outro método chamado carregar por indução. Quando a gente carrega a placa metálica por contato, acontece o seguinte: se a carga do canudo de refresco atritado pelo papel higiênico é negativa, a carga obtida também vai ser negativa. O método da indução vai permitir carregar positivamente a mesma placa com o mesmo canudo, o canudo que está carregado negativamente. Vamos ver como. Imagine uma placa metálica que está eletricamente neutra e próximo dela um canudo carregado negativamente. O canudo vai repelir os elétrons para o lado oposto. Assim, próximo ao canudo, teremos cargas positivas e do lado oposto, cargas negativas. Mas no total vamos ter o mesmo número de cargas positivas e negativas dentro da placa. Ou seja, ela está neutra. Se o canudo é retirado, vamos ter apenas uma placa neutra. Agora imagine o seguinte, que a placa está na mesma situação em relação ao canudo, mas nós encostamos um dedo na placa. As cargas negativas do canudo vão repelir as cargas negativas da placa e algumas vão passar para o dedo. Quando retiramos o dedo, as cargas que penetraram nele não podem mais voltar. E finalmente, quando retiramos o canudo, vão ficar apenas algumas cargas positivas espalhadas pela placa. Esse é o processo de carregar por indução. E é bom notar que quando um corpo é carregado por indução, por um objeto carregado negativamente, o corpo vai ficar carregado positivamente, e vice-versa. Pêndulo eletrostático? Isso mesmo, pêndulo eletrostático. Esse dispositivo vai permitir entender como um corpo carregado atrai um corpo descarregado. Olha só, eu vou te mostrar. Eu vou pegar esse canudo e vou atritá-lo com esse papel higiênico, certo? E vamos ver o que acontece, tá bom? Observa, eu vou aproximá-lo do pêndulo. Você viu? Olha só, o disco, mesmo estando neutro, foi atraído pelo canudo. É que quando a gente aproxima um canudo carregado de um pedaço de metal, as cargas se separam, não é? Exatamente. Então o que vai acontecer? Existem cargas que fazem o pêndulo se movimentar na direção do canudo e um mesmo número de cargas que faz ele se movimentar na direção contrária. Então o que você acha que vai acontecer? Quem você acha que vai vencer? As cargas positivas do pêndulo estão mais próximas do canudo. Então elas vão ser atraídas com mais força e o pêndulo vai se deslocar em direção ao canudo. É isso mesmo, Rosinha. Então o que vai se passar depois disso? Vamos fazer de novo. Vamos aproximar o canudo, certo? Do pêndulo. O que vai acontecer? Olha só, ele é atraído pelo canudo e vai ficar com a carga igual a dele, pois foi carregado por contato. E aí, o que acontece? Olha só, eles estão com a carga igual e eles irão se repelir. Olha só. Em todos esses métodos para carregar eletricamente um corpo, as cargas, quando são transferidas de um corpo para outro, permanecem dentro desse corpo e não se movimentam mais para lugar nenhum. Por isso que essa parte da eletricidade se chama eletrostática. Tá, e quando eu quiser saber se um corpo está carregado eletricamente ou não, que aparelho que eu uso? Bom, esse pêndulo pode servir para isso, mas existe um aparelho mais conhecido que é chamado de eletroscópio. No seu livro de física, você vai encontrar instruções bem detalhadas de como construir um pêndulo eletrostático e um eletroscópio. E agora que tal uma revisão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu como os antigos interpretavam os fenômenos elétricos e a relação dos mesmos com os fenômenos magnéticos. Aprendeu a carregar eletricamente um objeto e conheceu os aparelhos que permitem a comprovação destas teorias. Bom, agora é com você e com seu livro de física. Estude bastante e até a próxima. Tchau. Tchau.